Salve, salve portalenses, preparados para muita cultura de rugby? O assunto são clubes brasileiros, mas nós não vamos falar dos clubes que você conhece que estão disputando os campeonatos hoje. Falaremos de clubes que não existem mais. O rugby brasileiro tem muita história e esta é uma delas. Número 10. Minas Rugby. Um dos pioneiros do rugby em Minas Gerais, o Minas Rugby nasceu em Varginha nos anos 90 e representou o estado, inclusive em competições nacionais. Em 2004, a equipe jogou pela última vez a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e acabou em 2006. Mas na história fica, o Minas é a origem do rugby de Varginha. Número 9. São Paulo Barbarians. Sabe aquele clube que nasceu para ser campeão? É o São Paulo Barbarians Rugby Futebol Clube. A equipe nasceu em 1970, quando somente havia 8 clubes filiados à União de Rugby do Brasil. E os Barbarians, nascidos dentro da comunidade britânica, foram campeões em 1970 e 1971 do Campeonato Brasileiro. A equipe durou até 1978. Número 8. CUSP-FUP. O rugby universitário é uma marca do rugby paulista desde os anos 60, com Medicina e Mackenzie. Mas muitos outros universitários jogavam rugby também. E em 1969 foi criado o CUSP, Clube Universitário de São Paulo. Você ouviu bem, é esse mesmo nome, CUSP. E no último ano de sua existência, o CUSP foi campeão brasileiro. Em 72, ele era apoiado pela FUP, a Federação Universitária Paulista de Esportes, e com esse nome se sagrou campeão nacional. Número 7. Araucária. Vamos sair de São Paulo. Lá no Paraná, o segundo clube do estado é o Araucária Rugby Clube, fundado em Curitiba em 1997. A equipe durou pouco, foi extinta em 2002, mas deixou sua marca. Em 1998, o Araucária foi vice-campeão brasileiro. Número 6. Rio Cricket. O decano do rugby do Rio de Janeiro é o Rio Cricket Associação Atlética de Niterói, clube britânico que desde os anos 20 fomenta o rugby. Nem mesmo a pausa durante a Segunda Guerra Mundial fez o rugby sair do Rio Cricket. A equipe existiu até 1972. Dele nasceram o Niterói Rugby Football Club e o Rio Rugby Football Club, o Nikit e o Rio. Número 5. Nippon. A comunidade japonesa tem um papel importante na história do rugby brasileiro desde os anos 30. Nos anos 50, foi fundado o São Paulo Rugby Football Club, da colônia japonesa, que existiu até 1971. Em 73, o rugby japonês foi incorporado ao Nippon Country Club, um dos grandes clubes da colônia. O time tem uma grande história, pena que o rugby deixou de existir no clube Nikkei nos anos 90. Número 4. Federal. Federal Rugby Clube, a Fênix, um dos grandes clubes da história do rugby paulista. O rugby começou na Escola Técnica Federal em 1971 e dele nasceu um clube que foi um dos grandes fomentadores do rugby juvenil na cidade. O torneio Fênix de Rugby foi um marco para as categorias de base e o Federal teve altos e baixos ao longo dos anos 2000. Em 2010, parecia que a Federal iria voltar aos seus grandes tempos. Foi vice-campeã da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e em 2011 participou da segunda divisão do Campeonato Paulista, mas infelizmente acabou. Número 3. São Paulo. O São Paulo Futebol Clube já teve rugby sim. Entre 1983 e 1989, o tricolor paulista contou com a bola oval entre seus sócios. Grandes nomes passaram por lá, Jair Pastorelli, Xavier Volga, muitos outros. O rugby inclusive foi disputado dentro do estádio do Morumbi, mas infelizmente não teve sequência. Número 2. Palmeiras. O São Paulo foi a segunda grande experiência de rugby em um clube de futebol em São Paulo. A primeira foi o Palmeiras, entre 80 e 83. O Alviverde incorporou o time de rugby do Guarapiranga Golf Country Club e conseguiu grandes feitos. Jogou elite nacional, defendeu o Brasil no Uruguai, mas infelizmente o rugby também não teve sequência por lá. Número 1. Alphaville, o Urso. Terminamos a nossa lista com o grande Alphaville Tênis Clube, uma equipe que marcou época no rugby brasileiro. Aliás, o terceiro maior campeão da história da bola oval brasileira, com 7 conquistas, a última em 1992. Aliás, esse foi o último grande rugido do Urso. O Alphaville nasceu em 1976, dentro do Alphaville Tênis Clube. Logo se emancipou, tomou seu caminho próprio, mas acabou em 1993. O time ressurgiu, teve uma sobrevida até 2001, mas não foi mais o mesmo. O rugby brasileiro deve demais ao Alphaville, que tem grandes nomes na sua história, como por exemplo João Nogueira, os irmãos Padilha, Marco Palante, Cláudio Furucho, entre tantos outros que honraram a camisa azul do Alphaville. Uma história imensa, quem sabe um dia a gente vê de novo o Alfa jogando nos gramados do rugby nacional. E nossa lista não acaba aqui não, tem o número 0 e ele não é um clube só não. Entre os anos 70 e 80, o rugby paulista foi abastecido por muitos colégios. Vários colégios da Grande São Paulo tiveram rugby entre seus alunos. Vamos a uma lista?
Colégio Rio Branco e Liceu Pasteur têm rugby até hoje e deram origem aos clubes que levam seus nomes, mas muitos outros colégios tiveram rugby também. Santa Cruz, São Luís, Objetivo, Pueridomus, Porto Seguro, Santo Américo, Colégio Mackenzie, Escola Técnica Federal, St. Paul's, Escola Americana, todos eles tiveram rugby. A pergunta que fica é, quando eles vão voltar a ter? Seria muito importante para o nosso rugby. Gostou? Compartilhe, acesse portaldorugby.com.br.